pior experiência que existe é a experiência de perder um filho. Eu sempre digo que não existe dor maior e nem pior que essa, que é a experiência de uma mãe quando perde um filho ou uma filha, ou até mesmo mais de um filho, né? Tem aquelas mães que perdem mais de um filho, mais de uma filha. Então não existe dor pior e nem maior como essa dor. Quando a mãe perde ali o filho ou a filha, ela já entra num processo de fases do luto. Nessas fases vai vir muitos sentimentos a essa mãe, pensamentos. Algumas coisas também acontecerão por conta dessas fases. Essa mãe agora terá que encarar uma nova realidade. E quando uma mãe perde um filho, ela não vem com manual de instrução de como agir diante daquela situação. As fases que essa mãe terá agora que enfrentar não vem com uma instrução, como uma receita de bolo que te indica ali os ingredientes e indica o próximo passo de como fazer aquele, por exemplo, um bolo. Essa mãe se encontra totalmente perdida, desorientada, com o emocional totalmente desequilibrado, não sabendo o que fazer. Afinal de contas, mudou agora a identidade dessa mãe. Essa mãe passa a ser agora uma mãe em luto. Até não existe um título para isso. Uns dizem que é mães órfãs de filhos, mas não existe exatamente um título para essa mãe agora que perdeu aquele filho ou aquela filha. O sofrimento é grande agora. A tristeza é profunda. A saudade que vem ali. E a saudade é uma saudade diferente de todas as outras saudades. É uma saudade que independe do tempo. A mãe, quando perde ali o seu filho, em seguida, dias depois, poucos dias depois, ela sentirá essa saudade intensa. Muitas vezes vai fazer horas só que ela enterrou aquele filho ou aquela filha, ela já está com saudade, isso aconteceu comigo. E pode passar o tempo. A saudade é uma coisa que sempre acompanhará essa mãe. Tem um outro vídeo que eu falo sobre a saudade. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Porque, para mim, assim como a mãe, quando ela vai para a maternidade ganhar o seu bebê, e ela vem para casa com direito a uma licença maternidade para se adaptar ali com o seu bebê, o bebê se adaptar com ela. Ela tem ali alguns meses para isso, para que isso aconteça. O bebê precisa agora da amamentação. Enfim, a mãe tem esse direito, né? De uma licença maternidade. E a mãe que perde um filho? Você, mãe que perdeu aí um filho, uma filha, ou mais de um filho, você não acha que você deveria ter um tempo também, uma licença para processar, elaborar tudo isso, vivenciar esse luto? Um tempo atrás, uma senhora, sogra de uma grande amiga minha, ela foi diagnosticada com câncer e os médicos abriram ali o abdômen dela. Até esses dias eu nem lembrava que
tipo de câncer que era, daí mandei uma mensagem para minha amiga perguntando, e ela teve um câncer nos ovários, muito interessante, né? Câncer nos ovários, e os médicos ali abriram o abdômen dela e falaram para a família, olha, não tem o que fazer, o câncer já tomou conta, leva ela para casa, ela tem somente 3 meses de vida, deixa ela fazer o que ela quiser fazer, tirem esse tempo e fiquem com ela, enfim, porque ela não tem mais o que fazer. A minha amiga, nesse tempo eu era pastora da igreja, de uma igreja, e eu trabalhava muito nessa área de cura emocional, e ela pediu que eu fosse visitar a sogra dela. E eu fui, ali eu comecei a fazer uma visita para a sogra dela, e a sogra dela muito ressabiada, pois não me conhecia, muito ressabiada, muito assim reservada, não se abria muito, mas eu fui ali com um jeitinho e comecei a conversar com essa senhora, e ela começou a abrir o seu coração. Eu fui fazendo um mapeamento, porque eu não olhei para os sintomas dela ali no momento, eu fui mapear a causa daquele câncer e comecei ali a mapear e conversar com ela, e ela foi abrindo o coração, e eu descobri que ela havia perdido uma filha há muito tempo atrás. E começamos a trabalhar essa dor. E ela começou a colocar essa dor para fora, chorar esse luto atrasado. Esse luto estava atrasado. E olhem só que interessante. Segundo as palavras dela, ela disse: eu não tive tempo de viver o meu luto. Olha que interessante. Por que ela não teve tempo? Na época, um pouquinho antes, o marido dela abandonou ela com 5 crianças pequenas. E a filha dela logo em seguida começou a ficar doente. E ela tinha que trabalhar, e a filha morreu, e ela teve que voltar a trabalhar porque ela tinha ainda 4 crianças para criar. E ela não pôde vivenciar esse luto da forma certa, da maneira certa. O que aconteceu? Ela abafou essa ferida, porque a mãe que perde um filho, uma filha, abre-se uma ferida, porque é um trauma, e ferida no grego é trauma. Trauma no grego significa ferida. Então abre-se ali uma ferida emocional. E ela não teve, segundo as palavras dela mesma, tempo de viver o luto dela. Anos se passaram e esse luto manifestou-se através desse câncer. Entendemos isso. Ali começamos a trabalhar essa dor, não o câncer, a dor. A dor do quê? Da perda. Até trabalhamos a perda do marido, ela ficou com muita mágoa do marido, enfim. Então trabalhamos essas áreas na vida dela e trabalhamos esse luto. Para surpresa dos médicos, para nossa surpresa, para minha surpresa, surpresa da família, essa mulher foi curada. Ela foi curada do quê? Do câncer? Sim, do câncer. Mas o que estava atrás disso, por trás disso? O luto. Nós não precisamos lidar com o câncer dela ali, com os sintomas. Nós fomos lá na causa, que era o luto. Trabalhamos o luto e não precisamos fazer nada. Ela simplesmente abriu o coração, chorou o seu luto, vivenciou o seu luto atrasado. Não fizemos nada. E aí, ela foi curada do câncer. Olha que interessante isso. Tem mães que acham que voltando a trabalhar, voltando a fazer coisas, ela vai ser curada do luto. E é um engano. Porque ela precisa viver esse luto, ela precisa vivenciar, elaborar, ressignificar tudo isso com técnicas certas, com palavras certas.
Porque se ela não fizer isso, futuramente isso pode sim manifestar-se no físico, na família, no casamento, com os filhos, no trabalho, vida financeira, porque se essa mãe volta a trabalhar muito cedo, ela pode pegar nojo daquele trabalho. Isso pode trazer dano na vida financeira. Enfim, tantas coisas podem acontecer se essa mãe não vivenciar esse luto. Por isso, eu acho muito importante que essa mãe que perdeu um filho, ela tenha um tempo para vivenciar isso. E assim como a mãe que perde um filho, aliás, uma mãe que ganha um filho ali, um filhinho, a filhinha, ela tem essa licença, esse tempo, essa licença maternidade para ir se adaptando e cuidando do seu bebê, e o bebê precisa ali de amamentar, enfim, dos cuidados da mãe. A mãe que perde um filho também deveria ter esse tempo, essa licença. A mãe precisa viver esse luto, ela precisa ter esse tempo para viver o luto dela, para não acontecer como essa senhora, a sogra da minha amiga, que por não ter tempo de viver o luto dela, teve um câncer. E isso foi um câncer, pode ser outras coisas, enfim, eu já falei aqui, né? Mas percebe que é importante isso. Essa mãe viver esse tempo de luto, para não ter que voltar lá no lugar da dor, que muitas vezes isso vai ter que acontecer. Aconteceu com essa senhora, aconteceu comigo, mas não foi porque por causa do trabalho, eu fiquei 8 meses sem trabalhar, foi muito difícil eu voltar a trabalhar, e eu tive essa oportunidade, porque eu trabalhava em salão na época, e eu tive essa oportunidade de não voltar logo em seguida, e foi muito bom para mim. Mesmo assim, diante de algumas coisas que aconteceram, eu abafei a minha ferida, abafei ali o meu processo de luto, e 6 anos depois eu tive que voltar novamente lá na dor, vivenciar aquilo e ser curada emocionalmente para continuar. Mas era isso que eu queria deixar nesse vídeo. Como é importante esse tempo onde a mãe pode, de uma maneira certa, da forma certa, lidar com a sua dor, vivenciar a sua dor, elaborar o seu luto ali, ressignificar, enfim. Era isso que eu queria deixar nesse vídeo. Um beijo no seu coração.